Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Eu vou tentar ser breve nesse vídeo, apesar que eu não sei se eu vou conseguir. Mas muito bem, eu sei que está rolando aí a questão do impeachment, o Cunha aceitou o processo de impeachment e tal, mas eu considero esse vídeo que eu vou fazer aqui bastante importante, porque eu gostaria de ressaltar mais uma vez o campo de batalha onde nós precisamos lutar. Tá? Inclusive também porque essa questão de Cunha, impeachment da Dilma e tudo mais, também pode ser que faça parte da estratégia das tesouras, que é aquela velha história da guerra entre direita e esquerda, que na verdade, assim, tipo, meio que não existe, tá? Mas não é assunto para esse vídeo. E gostaria que vocês prestassem atenção em alguns pontos que eu vou levantar aqui, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre a questão do fogo, né, que foi colocado em terreiros de Umbanda, e algumas pessoas aí, algumas não, várias pessoas em mídia alegam que foi promovido por cristãos, né, alguns ataques e tal. Vamos prestar atenção num ponto. Já faz um bom tempo que a mídia ela tem pegado de uma maneira bastante pesada em questões raciais, preconceito, né? Teve aquele lance da menina que falou que o cara era macaco lá no campo e já, né? Tem aquela propaganda, agora o lugar do negro é em todo lugar. Você vê que teve aqueles ataques estranhíssimos que ocorreram contra aquela menina que apresenta o jornal lá, a Menina do Tempo, Thais Araújo. Você vê que eles estão tentando de tudo quanto é forma fomentar, né, essa divisão, criar essa questão que existe, né, o Brasil é um país racista, o preconceito é terrível, e eles batem forte nisso, e a mídia, nos canais abertos estão pregando isso constantemente. Não que eu assista a TV de canal aberto, mas acontece que você, observando as mídias sociais, você vê que ali existe um reflexo disso. Pessoas compartilhando coisas referentes a racismo, a preconceito, as pessoas lá querendo bancar o politicamente correto, defendendo ideologias desse pessoal racial e tal, enfim, desses movimentos raciais. Uma meta você vê que eles estão pegando pesado. Pessoas enaltecendo, falando absurdos, né, sobre algumas pessoas que são na verdade patifes, enfim, promovendo assim e deixando constante evidência essa questão. E de uns tempos para cá, né, pegando, sei lá, uma linha dessa questão racial que eles iam martelando, começou a surgir também a questão da intolerância às religiões afro. Né? Aí a menininha lá que levou uma pedrada, levaram em um jornal Cadeia Nacional, e foi um alvoroço na mídia, e pá, e aquele negócio terrível, né, todo mundo escandalizado e tal. Engraçado que as pessoas queimam cristãos vivos em outros países, ninguém fala nada. Tudo bem, enfim. Aí, tal, né, e agora, todos, não, porque existe uma intolerância às religiões afro, e colocaram fogo lá e tal, e você pode ver que essas pessoas estão falando que esse ódio, essa intolerância tudo isso é promovido por cristãos. Vamos nos atentar a um ponto. Nós sabemos que a ideologia que está destruindo o Brasil, que já destruiu bastante, diga-se de passagem, ela é uma ideologia que surgiu há muitos anos atrás, né, e tudo mais. E quando Karl Marx tentou lá a sua primeira dominação, né, vamos assim dizer, através de uma revolução armada, não deu certo. Né? Mas assim, os caras, porra, como não deu certo? Né? Nossa ideia é linda, nossa ideia é perfeita. Por que esses caras não lutaram ao nosso lado? Por que eles não abraçaram a nossa causa e implantaram assim então, né, a ditadura do proletariado? Né? Porque existiam alguns valores incutidos naquelas pessoas que falaram que não, né, nós não vamos aceitar essa ideia sua não, tá louco? Né? Existiam alguns valores e algumas ideias que estavam com aquelas pessoas que fizeram com que elas não lutassem pela causa que diziam que era perfeita e aquilo precisava ser feito e tal, tudo mais. Então, descobriu-se que os valores, a ética judaica cristã e os valores cristãos impediam então que o movimento revolucionário tivesse então o seu êxito e o seu sucesso. Então quem é o inimigo desses caras? Qual é a força e as ideias que eles precisam derrubar para que as ideias deles, né, assim, seja implantada? Né? Obviamente que é o cristianismo, são as ideias, é a moral cristã. Né? Porque, vejam bem, se você tira
o cristianismo, tudo aquilo que o opõe entra. É o que aconteceu na Europa. E sabe o que é interessante? O pensamento, assim, boa parte, ou grande parte do povo brasileiro, posso usar esse termo, grande parte do povo brasileiro, ele é conservador. Você pode observar isso pelo exemplo do vídeo, aquele Homo e a Gaviota, né, Meu Corpo, Minhas Regras, que é um vídeo que ele foi massivamente negativado, é um dos vídeos mais negativados do YouTube. Hoje, esse vídeo está com 207 mil dislikes. Então você vê que isso é um reflexo desse pensamento conservador que ainda existe no povo brasileiro, por mais assim, promíscuo, por mais pilantra, por mais que o povo brasileiro tenha, assim, seja esse povo que nós sabemos como ele é, o povo malado, jeitinho brasileiro e tal, existe esse sentimento conservador. Né? Então você percebe, reflete nesse vídeo, as pessoas não aceitaram a ideologia de gênero nas escolas, por quê? Porque, isso aí que você está me propondo tá errado, velho. Não concordo com isso, negócio de promover. Você percebe, existe algo nas pessoas que fazem com que elas percebam que aquilo está errado. E esse pensamento, esse sentimento conservador, é óbvio que ele vem da ética judaica cristã. Então aqui no Brasil as coisas não estão dando muito certo. Né? Que nem na Europa, eles aceitaram ideologia de gênero, aceitaram uma porrada de coisa lá. Agora vocês conseguem observar o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu na França. A ética judaica cristã sai, aquilo que opõe ela entra. Né? Então, aqui no Brasil não está rolando. Por mais que os caras tenham tentado enfiar isso goela abaixo das pessoas, estão tentando fazer isso, estão fazendo isso desde a época de 60, meio que não tá rolando, os caras não estão aceitando nosso videozinho do aborto aqui, os caras não estão aceitando muita coisa, né? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a técnica, nós vamos forçar. Então nós precisamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de calar os cristãos. Porque a partir do momento que você não tem as pessoas falando sobre as ideias, sobre a ética cristã, como é que as pessoas vão absorver aquilo e compreender aquilo como algo bom? Se você não tiver acesso ao algo bom, você vai fazer o que nós estamos mandando. Né? Então nós precisamos caçar. E como nós vamos fazer isso? Nós precisamos arranjar um motivo. Né? Porque não está dando. Propagandazinha, videozinho, colocar umas atrizes bonitinhas, produçãozinha profissional, mas não está colando. Né? Como nós vamos fazer? Então nós precisamos pegar algo como bandeira. E o que eu vejo que esses caras estão fazendo? Eles estão fazendo uma massiva propaganda sobre a questão da intolerância contra as religiões afro. Quem está promovendo isso? Obviamente, no caso que eles estão falando, os cristãos. E você consegue perceber que essa propaganda, essa ideia está começando a ter assim, um certo resultado, porque você pega como, por exemplo, aquele fantoche lá do Otário do Pássaro. Você vê que o vídeo dele, por mais que ele fala lá que, porque eu estou falando sobre os fanáticos, mas você vê que em nenhum momento ele fala que o fanatismo ali possa sair de outra religião, de outro meio. Não, se são fanáticos, são cristãos. O vídeo dele ele é dedicado a falar que isso só pode estar sendo promovido por cristãos. Né? Então você vê que eles estão começando a caçar um motivo, né? Ou começando, já estão com esse motivo pronto para começar a usar isso como bandeira, para começar a formular leis e coisas para realmente começar a perseguir o cristianismo de uma outra forma. Porque, meu camarada, enquanto o cristianismo não cair, a ideia deles não vai vingar da maneira que eles querem. Então isso precisa ser feito. O cristianismo se opõe a essas pessoas já há muitos anos. Né? O cristianismo se colocou contra o avanço islâmico, se colocou contra o marxismo. Então é óbvio que o cristianismo ele é o inimigo número 1. Enquanto isso não cair, eles não vão conseguir executar as ideias deles. Então, como vamos fazer isso? Eu vejo que eles estão tentando fazer isso através desse movimento racial e dessa suposta perseguição terrível que está sendo promovida contra as religiões afro. Tá? Olha, vamos transcender um pouco aqui. Por que eu falo que o combate o principal combate ele é no campo cultural? Nós estamos na nossa realidade física. Nós temos um corpo físico que nos dá acesso ao nosso mundo físico. E a realidade de combates e batalhas físicas é uma realidade que faz parte da nossa realidade física. Tá? Nós começamos nas ideias
E guerras, confrontos, luta de espada antigamente, do que lá, são reflexos de ideias que se resultam em confrontos físicos, mas existe uma batalha. E essa batalha começa no campo cultural e começa no campo das ideias. Então vamos entender uma coisa bastante interessante. Se você for parar para analisar, o mundo físico, transcendendo o nosso mundo físico, nós temos o mundo espiritual. E é obviamente que uma criatura espiritual ela não tem um corpo físico, logo ela não pode travar batalhas físicas, né? Mas o que ela pode, o que os intelectos do mundo espiritual pode utilizar, né, como arma para corromper, né, a nossa sociedade ou nossa realidade física, que se resulte em guerras, em batalhas, ideias, né? Então é engraçado como você fazendo uma pequena observação, você consegue perceber que a nossa guerra ela transcende a realidade física. Ela começa no plano espiritual. E você pode ver que a principal guerra é nas ideias. Por quê? Porque as nossas batalhas, ela começa no campo das ideias. Então, existem ideias que são transmitidas para os seres humanos, né? Que nós somos corpo e alma. Né? Então, essas ideias são transmitidas aos seres humanos, que acabam refletindo em batalhas físicas. Né? Então, é uma observação bastante interessante isso. Então, a principal guerra, obviamente, ela é espiritual. E essa guerra espiritual, ela é confrontada na nossa realidade física através de uma guerra de ideias. Tá? E, através de ideias, eles estão colocando na cabeça das pessoas que existe uma intolerância, um preconceito e um ódio contra o pessoal negro e as religiões afro que provém dos cristãos. São ideias. Estão colocando isso na cabeça das pessoas. São ideias. E eles vão promover uma perseguição ao cristianismo. Porque se não estamos conseguindo convencer eles a abraçar a nossa causa através da nossa propaganda, vamos então tentar calá-los. Conseguem compreender isso? E a questão aqui também é importante ressaltar a esse pessoal ateu, que é assim, meu camarada, vocês vão perder, vocês estão perdendo de qualquer forma. Porque a partir do momento que vocês combatem o cristianismo, vocês estão dando abertura para aquilo que se opõe a ele. Tá? E vocês não se esqueçam que nós temos o pessoal do Islã, que eles vão engolir os comunistas. Eles não vão conseguir controlar esses caras. E quando você remove o cristianismo, essas porcariadas entram. E qual a porcariada que grita mais alto? O pessoal islâmico. Né? Porque eles têm com eles uma ideia completamente distorcida de um mundo espiritual. Só que eles lutam por aquilo que está acima deles, de acordo com a visão deles. Então eles lutam por, entre aspas, uma causa maior, porque a causa dele não é maior, porque a causa deles é inválida. Né? É uma crença no transcendente, mas uma crença de um transcendente mentiroso. O transcendente que eles acreditam o transcendente que existe não é da maneira que eles acreditam. Então assim, eles serão os comunistas socialistas, eles acham que vão controlar a Islã, mas eles não vão. Então assim, o pessoal que promove tudo qualquer tipo de coisa contra o cristianismo, ou vocês, principalmente o pessoal ateísta, ou vocês morrem pelas mãos dos comunistas, ou vocês morrem pelas mãos dos islâmicos. Tá? Então, é uma questão assim, é uma questão de escolha. Tá? Se vocês vão escolher de qual lado vocês vão lutar. O pessoal cristão, ele não promove guerra, ele se defende. Ele vai para a guerra a partir do momento que fazem guerra contra eles. O povo cristão, ele não é pacifista, ele é pacífico. Mas o povo cristão, ele precisa se defender, e ele deve se defender, e violentamente se for o caso. Porque o nosso inimigo age de maneira violenta, e você precisa responder à altura. E isso, eu digo já no reflexo, no que é o reflexo das ideias, já o confronto físico. E meus amigos, eles estão promovendo esse tipo de coisa para dar um jeito de calar e acabar com o cristianismo no Brasil. Né? Não sei se eles vão obter êxito, mas a bandeira que eles estão levantando nesse momento agora é essa que eu estou falando aqui para vocês. Então assim, estão tentando implantar censura também, é uma coisa que eu precisava comentar. Nós temos essa liberdade no YouTube aqui, mas eu não sei até quando.
né? No Facebook já não temos muito. Então assim, eles sempre vão tentar fechar o cerco, e essa é a bola da vez da tentativa de fechada de cerco contra o cristianismo. Precisamos que as pessoas falem contra isso, tá? E principalmente tomem ciência disso, ok? Bom, era essa colocação que eu gostaria de falar para vocês, de ressaltar esse ponto mais importante da nossa batalha, que é no campo cultural, mais uma vez ressalto isso. E, assim, fiquem atentos, né, aos movimentos dos nossos inimigos e prestem bem atenção na isca que eles estão jogando dessa vez, tá? E falem contra isso, não se calem contra isso, tá? Bom, enfim, pessoas, era isso que eu tinha para dizer, né, sobre essa questão aqui. Vou pedir para vocês que ajude a compartilhar esse vídeo, se inscreva no meu canal, ajude a compartilhar o nosso conteúdo e se inscreva e também ajude a compartilhar o conteúdo dos canais que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui e também logo após e no final desse vídeo. Se inscreva nesses canais e nos ajude a compartilhar o nosso conteúdo, para que nós possamos continuar lutando contra esses canalhas que querem acabar com a nossa dignidade humana. Não querem acabar só com o Brasil, eles querem acabar com a nossa dignidade humana, tá? Então, enfim, era isso que eu tinha para dizer. Um abraço a todos vocês, até os próximos vídeos, valeu, fui.